O grupo Super Nosso é muito maior do que o supermercado Exato. Super Nosso, né? As pessoas às vezes entendem como a mesma coisa e ele compreende diversos modelos aí De de negócio. negócio. E então você trabalhava no grupo, na estratégia de Trabalhava no grupo grupo, para exato. pensar todos esses canais de venda, Exatamente. quais as melhores estratégias. E resultado financeiro, eu acho que ele é super importante, naturalmente a gente precisa dele, mas em termos de gestão, o que você percebeu de grandes resultados para o grupo? Assim, a gente fala lá que o grupo, o planejamento estratégico de um ano era praticamente igual ao do próximo ano. E o que isso significa muitas vezes, né? O mundo não estava mudando como ele está hoje ainda, né? Que as coisas mudavam mais rápido. Mas o grupo ele tinha uma dificuldade de executar o que o grupo se propunha no planejamento estratégico. E isso, né, isso é o sintoma, qual que é a causa disso? Cara, o varejo é um grupo, é um mercado que tem muita oportunidade todos os dias. Todos os dias tem alguém oferecendo alguma oportunidade nessa cadeia longa que eu comentei com vocês. Então, seja na logística, seja no comercial, seja na tecnologia, seja no marketing. Então, a cadeia é muito longa e tem sempre muita oportunidade. E isso acaba, muitas vezes é muito bom, porque de fato tem muita oportunidade para você trabalhar e muita melhoria para fazer. Mas, por outro lado, é ruim porque é um desafio você focar de fato no que você se propõe, né? E o mercado por si só já é muito desafiador, já é muito complexo. Então o grupo se perdia um pouco E deve ter nesses um desafios de turnover execução. também grande, Na né? base total, assim, na base tinha época que chegava a 100%. Nossa, Hoje o pesado. desafio é contratar, não acha, assim, para Não acho muito contratar o hoje. quadro, exato. Aí nós vamos falar sobre isso mais pra Vamos frente. falar. E aí o grupo não conseguia executar muito. E o que a gente fez? A gente implementou de fato a metodologia de planejamento estratégico, mas principalmente a governança na execução disso. A gente conseguiu amarrar ali com book de remuneração variável e os ritos de fato de execução para garantir com que a estratégia ela seja medida e ela seja executada na ponta. E isso deu um salto para o grupo muito legal em novos canais, em novos negócios, em crescimento dos negócios que ele já tinha. Então foi um case muito legal. Você falou de gestão, foi isso que transformou de fato. Acho que alinhamento, né? Alinhamento Total. de liderança, top-down, né? Acho que quando você tem um planejamento estratégico que não está seguindo, tem Tem alguma causa ali que você tem que mapear e tratar, né? Muito legal, interessante Eu lembro saber. do Super Nosso, e a lembrança que eu tenho é porque eu fui representante comercial lá no início da minha carreira. E aí a gente fornecia para supermercados, eu lembro do Super Nosso e do Verdimar, num modelo completamente diferente do que eles são hoje. Que eram lojinhas de bairro, né? Bem pequenas, com prateleiras mais estreitas, né? Com produtos de mais alto valor, né? Sim, Era um mercado bem diferenciado, né? E eu lembro até com uma certa reverência, né? Até um saudosismo, vamos falar assim, porque eu gostava daqueles mercadinhos. Gira aquele mercado, ali, né? Ainda preserva alguma das essências, mas o que eu queria saber é o seguinte, estou falando, sei lá, estou tentando puxar aqui na minha memória qual data era isso, 2000 e pouco, 2002, 2003? Não. Essa época que eu tenho memória é essa época, eu tenho certeza. Eu era adolescente, mentira. Eu não lembro. Mas depois disso, eu vejo os dois crescendo numa velocidade diferente, né? Eu acho que o Super Nosso acabou crescendo um pouco mais rápido, né? E concorrendo ali com outros supermercados que trouxeram um conceito também do gourmet, e aí eles começaram a bater de frente ali, né? E você entra, se não me engano, em 2016, né? 2016 eu comecei a fazer o trabalho no grupo como consultor no início, então 8 anos nesse período. Quais que eram os principais desafios quando você entrou em 2016? Que momento que o Super Nosso estava vivendo? Cara, aí a gente tem que entrar no contexto, porque assim, vão entrar o contexto econômico na época, né? O varejo é um mercado que, por si só, assim, qualquer época do varejo, a gente brinca que a margem é sempre muito baixa. Então, o mercado varejo bem administrado dá um pouco mais de 2% de lucro, assim, a gente fala isso. Então, você movimenta 98%, né? Entre mercadoria, compra, venda, quadro, logística, perda de produto, etc. Com escala, exato, e deixa 2%. Então, você tem que cuidar muito, com muita gestão em cada uma das linhas ali do PNL, da DRE, para dar esse resultado. E na época de 2016 o Brasil estava passando por um cenário complicado, foi na época do impeachment, uma crise econômica grande e tal. Nossa. Então o primeiro trabalho que a gente foi fazer lá foi um trabalho de orçamento base zero, que a gente chamava lá, que é um trabalho de basicamente uma redução mais drástica de despesas, sabe? E foi um trabalho, assim, até muito legal, assim, um case muito legal, porque a gente conseguiu fazer um trabalho com redução expressiva de despesa, de quadro, consequentemente, na época. Grande parte das coisas que a gente implementou ainda são usadas hoje, 8 anos depois, né? Os conceitos, o modo de olhar quadro, o modo de olhar rentabilidade de loja, etc.
E a gente conseguiu fazer esse trabalho, mas de uma forma muito amena, assim, acho que amena é a palavra, porque a gente conseguiu ter contato com todas as áreas da empresa, então a gente conheceu na época todas as áreas da empresa e criamos um relacionamento muito bom, apesar do contexto do trabalho, sabe? Então foi esse trabalho na época, acho que o mercado exigia isso, uma das soluções que, não só varejo, que a consultoria mais vendia na época era orçamento base zero, redução de despesas, etc. O cenário pedia, e esse foi o primeiro trabalho lá. Em 2016. Esse foi o ponto de partida. Mas aí, a partir daí, quais foram as oportunidades que foram surgindo e como é que foi se desencadeando essa construção aí que passou para depois e-commerce? Assim, aí eu vou falar primeiro o período de consultoria, né, antes. Então, então foi o trabalho de orçamento base zero e gestão de perdas na época, perdas no supermercado, vencimento de produto, roubo, né? Importantíssimo. Às vezes muitas vezes é maior do que o lucro do supermercado. Então a gestão ali é muito, muito importante. Então a gente fez o trabalho no primeiro ano. E aí, assim, a gente fez vários trabalhos ao longo do período de consultoria, navegando com as necessidades que o grupo tinha na época. Então, depois a gente olhou força de vendas, mais 700 vendedores, aí rotina comercial, gestão comercial, indicadores comerciais, de fato, remuneração variável. Foi um trabalho também muito legal, conhecemos outro segmento totalmente diferente dentro do mesmo grupo. Olha aí que privilégio, né? A gente tá cuidando disso.